Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item número 1 fala o poder da fé. Na nossa concepção egóica, meus filhos, muitas vezes imaginamos que a fé e o desejo estão conectados, especialmente o desejo egóico. Então, imaginamos que o que desejamos que aconteça irá acontecer se estivermos ligados à fé. Pois Jesus disse que a montanha se transportaria e chegaríamos àquele resultado acreditando no resultado. E assim, o nosso ego interpretando essas palavras dessa maneira pueril, diz para si mesmo: eu tenho fé que eu irei ganhar na loteria. Eu tenho fé que as curas milagrosas irão acontecer. Eu tenho fé que a pessoa que eu amo irá se interessar por mim. Eu tenho fé que conseguirei passar no concurso. E entramos a mercadejar com Deus pelo resultado. Quando o primeiro item da fé é acreditar num Deus todo-poderoso, justo, que deseja que cresçamos, que deseja que a nossa mente se expanda. E Ele compreende que isso não irá acontecer se continuarmos com jogos infantis de perda, ganho, culpa e castigo. A fé de um grão de mostarda está em acreditar nas condições, em acreditar que aquele ambiente é o seu ambiente, que aquela genética que recebeu para se transformar naquela determinada planta é a sua genética. E acreditando nos meios que dispõe e nas instruções genéticas que estão incluídas em sua estrutura, o grão de mostarda se desenvolve, simplesmente. É certo que o grão de mostarda não possui livre-arbítrio, mas a energia vital nele contida simplesmente se expressa. Nós, seres da criação dotados de discernimento, de poder de escolha, temos um dilema e uma tarefa a mais que o grão de mostarda. Não podemos simplesmente seguir os instintos para expressar a nossa essência, pois que a nossa essência exige que o nosso discernimento escolha, e dessas escolhas irão resultar características diferentes, como se um grão de mostarda pudesse escolher transplantar-se para outro local, pudesse escolher ambientes, companhias, ares, climas mais propícios. Ele não pode mudar o DNA dele, mas pode mudar as condições externas,
à medida que trabalha para isso. Outra diferença importante é que a maneira como reage o grão de mostarda é determinada por um automatismo já inscrito em seu DNA. Se a luz do sol estiver para o lado norte, naturalmente a planta se inclinará para o lado norte. Se do lado sul tiver um curso d'água e a terra for mais úmida, as raízes irão se inclinar para o sul. E disso resultará talvez uma planta um pouco desequilibrada em termos de gravidade. Os seres humanos também têm um DNA inscrito e um instinto, porém, um poder de escolha sobre essas reações instintivas muito maior que um grão de mostarda. E a essas condições de escolha, e a esse discernimento do que se quer, que resumiremos aqui com o nome de desejo, muitas vezes colide com o que traz a fé. Coisas ambientais que tentamos a todo custo modificar, quando a resposta está na modificação interna, na modulação da resposta que temos diante dos estímulos ambientais, na transmutação energética que nos cabe dentro do amor que Deus nos propõe para a nossa vida. Que nós saibamos compreender que o nosso desejo ainda é primitivo, materialista, imediatista, orgulhoso, e que muitas vezes subordinar a nossa fé aos resultados dos nossos desejos é simplesmente escravizá-la, condicioná-la. Só iremos acreditar se formos atendidos do modo que o nosso ego projetou. E isso é o oposto da fé. Saibamos trabalhar o discernimento e compreender o quanto Deus pacientemente nos proporciona condições e meios de aprendizado, mesmo quando o nosso ego impõe pequenas condições e regras ao próprio Deus. Reflitam, sigam o caminho com tranquilidade e perseverança. Continuem a expandir suas mentes na direção do alto, e esse comportamento egóico irá se dissipar naturalmente. E quando ele se dissipar, a joia da fé, grande tesouro espiritual, que nos faz confiar em Deus simplesmente por confiar, sem condições, sem poréns, irá se manifestar. Fiquem em paz.